propagando o saber. Ensino, pesquisa e extensão, formando uma nova geração. Na ciência, na arte, educação. Inclusão social, a comunidade é o ponto principal. O coletivo pro bem de todos nós. A universitária, Universidade Federal do Piauí. UFPI, a universitária, Universidade Federal do Piauí. UFPI, UFPI, 96,7. Gordura trans, sódio, glutamato e aspartato, o que é isso que ingerimos em nossa alimentação, você sabe? A partir do dia 28 de março na FM Universitária, o programa é Educando Consciências, um bate-papo interativo sobre temas relevantes e atuais na sociedade. Informação, discussão e conhecimento na sua 96,7 FM. Tira a mão da consciência e meta no cabaço da cabeça. Já está nas bancas a Revestrez número 12. E nessa edição, Ferreira Goulart, o maior poeta vivo do Brasil, diz: é tudo uma mentirada. Em tango na Revestrez, Jorgelina Piana, uma cantante que sofre. O gueto tem voz. Fomos à casa do hip hop, mano. E ainda Zuenir Ventura, skatista, fotógrafo, dicas e muito mais. Revestrez número 12. Nas bancas, compre já a sua. 20h04. Toda feiticeira é corcunda, toda brasileira é bunda. Meu peito não é de silicone, sou mais macho e muito mole. Programa M3. Programa M3. Boa noite. Começa agora o programa M3. Bate-papo, entrevistas e polêmicas, além de muita música boa na sua noite de terça. A gente tem aqui em estúdio a pediatra Lorena Mesquita e a psicóloga Ângela Carvalho. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Bom, então a gente vai começar o programa chamando Gal Costa, cantando a música Vaca Profana. Segue a movida madrilenha, também te mata Barcelona, Napoli, Pinochet, Alpanks, Picassos movem-se por Londres, Bahia onipresentemente, Rio e belíssimo horizonte, Bahia onipresentemente, Rio e belíssimo horizonte. Vaca de divinas tetas, la leche buena toda en mi garganta, la mala leche para los puretas. Quero que pinte o amor Betânia, Stevie Wonder, andaluz, mas do que tive em Tel Aviv, perto do mar, longe da cruz, mas em composição cubista, meu mundo Thelonious Monk Blues, mas em composição cubista.
Nem precisa ser mãe para saber. Leite materno. Programa M3. Nem precisa ser mãe para saber. O leite materno é o melhor alimento para a criança até os 6 meses de idade. Além dos benefícios nutricionais, a gente sabe que o ato de amamentar é importante também para a relação mãe e bebê. Na teoria, praticamente toda mulher é capaz de produzir leite, mas a gente sabe que na vida real, todo mundo conhece alguém que não conseguiu amamentar, né? Ou que teve muita dificuldade para amamentar. E daí surgem muitos olhares, comentários, muita gente julgando e muita culpa também dessa mãe que ela vai ter que processar depois com o tempo. E é sobre essa culpa que a gente vai falar hoje com as nossas convidadas, até porque a gente não vai viver a vida inteira com essa culpa, né? Bom, você que ligou o rádio agora ou está nos ouvindo pelo site fmufp.net, a gente está no ar pela FM Universitária 96.7, são 8h11 da noite. Hoje a gente vai conversar aqui, como a gente já tinha falado, com a Lorena Mesquita, que é pediatra, e com a Ângela Carvalho, que é psicóloga. E elas vão debater um pouquinho com a gente sobre essa culpa e sobre como lidar com essas dificuldades próprias da amamentação. Na verdade, a gente primeiro vai passar uma matéria que foi feita pelas nossas repórteres Aldenora Cavalcante e Lisiane Mosman, que traz um pouco dessa realidade do banco de leite, mas assim, na verdade elas foram buscar mulheres, umas que conseguiram aumentar, outras que não conseguiram, e na verdade a intenção da gente é mostrar que é possível ser mãe de toda maneira, né? Sem essa culpa, e não, claro, não fazer apologia da mamadeira ou do leite de lata. A gente sabe que amamentar é importante, mas a gente queria ver esse outro lado. Vamos ouvir um pouquinho os relatos, né, dessas mães. 43% das crianças teresinenses são amamentadas somente com leite materno até os 6 meses, de acordo com a última pesquisa feita pelo Ministério da Saúde. A média ultrapassa o índice nacional, que é de 41%, mas ainda está abaixo do aconselhado pela OMS, Organização Mundial de Saúde. Vanessa Paz, coordenadora do Banco de Leite Humano do Hospital Evangelina Rosa, fala das mães que geralmente procuram ajuda de profissionais para amamentar. Em termos de idade, ela é a mulher adulta jovem, ela tem, na sua parcela maior, tem pelo menos o 2º grau completo, e a mulher que ela não foi assistida no parto no nosso serviço, geralmente ela vem do serviço privado. As mães que já nos procuraram com algum grau de dificuldade, que a gente observa que isso levou em sucesso, teve uma relação com a procura tardia do serviço, né? O problema se instalou e ela ficou em casa. E assim, aquele momento que a mulher vai para casa, ela é bombardeada assim pela família, ainda tem aquela cultura da culpa da mãe, ela é culpada se o bebê não pega direito, é porque você não sabe colocar no peito, se o leite ainda não desceu, é porque você não produz leite. Então assim, tem essa culpabilização da mãe. Mas entre querer e conseguir amamentar é às vezes um caminho doloroso. É o que aconteceu com a secretária financeira Maria Soares, de 34 anos. Ela teve de recorrer às profissionais do banco de leite para conseguir amamentar sua menina, que nasceu no dia 16 de março. O seio está dolorido, está pedrado, como o povo fala, e a dificuldade da neném de pegar corretamente, que elas estão dizendo que não é correto o jeito que ela está pegando, que é só o biquinho. O problema, segundo Maria, é que durante a gestação ela não foi orientada a preparar o seio para a amamentação. Ao lado de Maria Soares estava sua mãe, a aposentada Luzimar Paz de Melo, de 63 anos. Na época que teve suas outras 2 filhas, não existiam campanhas intensivas de orientação. Mesmo assim, ela fez questão de amamentar, apesar de ser por pouco tempo. Lucilene Brandão, servidora estadual, conta que não teve problemas na amamentação de sua filha Rafaela Lopes, atualmente com 2 anos. Em curso feito na maternidade próxima à sua casa, ao final da gestação, ela obteve dicas de como amamentar sua filha, quais as técnicas a serem utilizadas, e foi avisada que no início poderia ter certa dificuldade. Porque a gente foi informada que algumas dificuldades a gente podia ter, principalmente no início da amamentação. Porque como meu parto foi cesariana, a médica falou pra gente que a gente podia ter nos primeiros dias a dificuldade de sair o leite, da pega, que eles chamam de pega, a posição como a gente coloca o bebê no peito, e até a vazão do leite mesmo. E isso ajudou, porque como eu já sabia que ia ter essa dificuldade, eu não fiquei tão preocupada
de não ter leite nos primeiros dias, né? Apesar de na hora a gente fica meio com medo. Mas eu já estava preparada para isso, eu sabia que isso podia acontecer. E aí eu segui as dicas que a enfermeira deu, que as médicas passaram para a gente, que era de estimular a amamentação, porque se eu não desse por conta da dor, a dor ia ser maior depois e o bebê ia chorar mais. Mas aí foi tranquilo. Eu tive 3 dias mais difíceis no início, mas depois foi tranquilo. A vazão de leite foi normal, ela bobou bastante, mamou até 1 ano e meio. Até hoje minha filha adora pegar no peitinho, ela disse que é o peitinho dela. E eu achava muito bom amamentar. Era a hora que a gente brincava muito, que ela segura no dedinho da gente, fica olhando, e aí larga o peito para sorrir para a mãe. É muito lindo. Eu gostava muito de amamentar, adorei, foi uma fase ótima. A jornalista Viviane Bandeira, diferente de Lucilene, não conseguiu amamentar sua filha. Viviane nunca tinha pensado nessa possibilidade. Durante sua gestação, preparou-se psicologicamente e fez todos os exercícios para que pudesse amamentar bem Laura. Eu fiz toda a preparação para amamentar. Queria amamentar e sabia na minha cabeça que eu amamentaria exclusivamente até os 6 meses. Então eu tomei sol no bico do seio, eu usei as conchas, eu fiz aqueles exercícios que tem para fazer, tudo que era para fazer eu fiz direitinho. Quando a Laura nasceu, logo ela sugou, não teve problema. Até os 10 dias. Depois dos 10 dias, aí ela chorava o tempo inteiro. E aí todo mundo dizia que era cólica. Então do 10º ao 20º dia, ela chorava dia e noite sem parar. Né? E aí, assim, as pessoas acham que é você que não quer, que você não está amamentando porque você é vaidosa, que você não quer que o peito caia, é porque você é uma mãe menos cuidadosa, é porque você quer estar na rua, não quer cuidar do filho. Não era nada disso, eu estava lá o dia inteiro com a minha filha, era eu que fazia as mamadeiras, era eu que observava a quantidade de leite que ela estava tomando. Era eu que estava vendo que ela parou de chorar, ela acalmou, ela regulou o sono. Ela começou a ganhar peso. Depois de descobrir que ela não conseguia ter uma produção suficiente para alimentar a filha, o pediatra aconselhou Viviane a utilizar a mamadeira. Ela enfrentou críticas, mas soube estabelecer vínculo com a filha que não só se restringe ao ato de amamentação. Eu descobri que o vínculo a gente construiu em outras coisas. Ela tem quase 1 ano e a gente é super ligada, não pelo peito. Lisiane Mosman e Aldenora Cavalcante para o programa M3. Programa M3. Bom, nós estamos no estúdio da FM Universitária com a psicóloga Ângela Carvalho e com a pediatra Lorena Mesquita. E até pegando o gancho, né, desse depoimento da Viviane, até quando a gente deve insistir nessa amamentação, né? Até quando a mãe e o pediatra também devem dizer, não, vamos insistir mais um pouco que vai dar. Bem, boa noite a todos. Então, assim, nós pediatras, nós sempre estimulamos a amamentação da criança. Lógico que todos, como vocês falaram, todos sabem que o leite materno é o melhor alimento para a criança, sempre. Ele é todo o mais completo nutricional, ele tem os melhores... A mãe produz esse leite e, de uma certa forma, ela acaba passando os nutrientes necessários para aquela criança. Mas nós, pediatras, estimulamos a amamentação desde o momento em que se torna um momento prazeroso para a mãe e para a criança. No momento em que a amamentação se torna um momento de desprazer para a mãe, ou às vezes um momento de tristeza, um momento de dor, então nesse momento a gente tem que intervir. Lógico que assim, nos primeiros momentos a gente tenta algumas manobras, seja desmame para a mãe até o peito sarar, naqueles casos em que a mãe tem uma fissura, desde a gente tentar, às vezes, um pouquinho de complemento até aquela produção melhor da mãe, até a mãe se sentir mais segura em amamentar. Mas se a gente fizer todas essas etapas e mesmo assim a mãe não conseguiu, ou ela psicologicamente não está bem para amamentar, não está preparada, ou ela tem algum problema também fisiológico, às vezes tem mãe que faz redução de mama e que não produz a quantidade de leite suficiente, isso acontece sim.
Então, se chega a esse ponto de não ter esse momento de prazer ou de ter algo fisiológico, aí sim a gente vai passar para outras etapas. Seja complementação, então mantém a amamentação e faz a complementação, ou em alguns outros casos a gente suspende a amamentação e faz a complementação. Hoje em dia existem muitas fórmulas que não é que sejam iguais ao leite materno, mas que se aproximam muito do leite materno. Então a gente pode fazer uso dessas fórmulas. Entendo. Agora a questão também é porque a amamentação tem uma outra, né, tem uma outra importância para esse bebê, que é a questão da criação do vínculo entre a mãe e esse bebê. E em relação a isso, a gente queria ouvir a psicóloga Ângela Carvalho, como é que fica essa relação, né? Porque a partir da amamentação tem o contato de pele, tudo isso que é importante para essa criação do vínculo. Como é que fica para a criança que deixa de ser amamentada? Essa é uma boa noite, né, a todos, primeiramente. Essa é uma questão muito específica, na verdade, de cada caso, né? O que o conhecimento psicológico vai nos mostrar é que a amamentação, sim, favorece esse primeiro momento de comunicação entre o bebê e a mãe, né? Mas isso não quer dizer que ela seja a única forma, né? É a via primeira de contato através da alimentação nos casos em que ela pode acontecer normalmente. Quando isso não é possível, seja por questões de dificuldades dessa mãe, por escolhas ou por questões fisiológicas, a gente também aposta, né, que a amamentação na mamadeira também é um veículo de comunicação, porque o bebê vai estar no colo da mãe. Então, na verdade, o que vai ser importante aí é como essa troca alimentar, como esse momento de alimentação vai acontecer. Não tanto se é no seio ou se é na mamadeira, né? É claro que alguns autores colocam que, por exemplo, a amamentação no seio favorece algumas coisas, como o ritmo próprio das mamadas, o fato de que só a mãe vai estar alimentando o bebê, o que na mamadeira fica um pouco mais fluido, né? Porque outra pessoa pode vir e alimentar o bebê. Mas, no fundo, o que importa para a vinculação é como essa troca, esse momento da alimentação acontece, né? A mãe está presente, existe um afeto, existe o prazer de estar junto. Isso é que é o essencial para o vínculo. Que dependendo de como essa amamentação está acontecendo, pode até não ser um momento de prazer, né? Como exatamente. A Lorena Mesquita levantou. Exatamente. Como pode acontecer também nos casos de depressão pós-parto, né? Que aí deve ser uma dificuldade ainda maior, né? Como é que essa mãe, que já está com uma dificuldade, para encarar esse momento novo, ainda tem que encarar a amamentação. É verdade. E não só na questão da depressão, não só essa questão afetiva, mas também porque existem algumas mães que fazem uso de medicações que contraindicam a amamentação. Então, assim, a gente tem que pensar sempre no risco-benefício. Se a mãe não estiver bem, então se ela não estiver bem de saúde, se ela tiver que fazer uso de uma medicação que contraindica a amamentação, então a gente vai ter que suspender aí a amamentação e fazer uso de fórmulas. Então, a depressão é um dos momentos, que é aquele momento de amamentação se torna um momento ruim para a mãe e pode muitas vezes levar um risco para a criança. E aí a mãe acaba sendo necessário fazer uso de medicamentos esses que contraindicam a amamentação. Então, nesses casos, a gente também tem que suspender a amamentação. A gente vai agora para um intervalo rapidinho. Na volta, continuamos com nossas entrevistadas. Enquanto isso, você pode participar do programa com a gente através da fanpage no Facebook, Programa M3, no Twitter, Programa _M3 e também no Instagram, Programa M3. Ou pelo telefone, né? Liga, você pode ligar, mandar uma pergunta, um comentário. O telefone é 3237-1934. Microfonia está de volta no mesmo bate-horário e com uma nova bate-equipe. Na locução, Sabrina Luz e Carol Albuquerque. Comentários de Antônio Augusto e Elana Marvel. Produção de Jade Araújo e Rafaela Nunes, que trazem novidades no mundo do entretenimento e da cultura pop. Por isso, nesta quinta-feira, às 5 da tarde, não deixe de inserir a ficha e apertar o play na sua 96,7 FM Universitária.
WM Cultural apresenta o espetáculo Anônimos, direto de Fortaleza para Teresina, dias 29 e 30 de março às 19 horas, na Galeria do Clube dos Diários. Não percam o espetáculo Anônimos, sucesso de crítica e público pela primeira vez em Teresina. Neste sábado e domingo às 19 horas, na Galeria do Clube dos Diários. Venha rir e se emocionar com Anônimos. Entrada franca. Informações 3222-7100. Apoio FM Universitária. 20 horas e 24 minutos. Voltamos com o programa M3, que está no ar pela FM Universitária 96.7 e pelo site fmufp.net. E no programa de hoje, o tema discutido é a amamentação, né? A gente está recebendo aqui as convidadas Lorena Mesquita, pediatra, e a Ângela Carvalho, psicóloga. São 8h25 da noite e nós vamos chamar agora a participação especial da jornalista Romana Naruna, diretamente de Portugal, no quadro DDI. A gente está esperando o contato da Naruna. Fale com ele. A Naruna já está no... E 25 minutos. Alô, pá. A gente vai continuar aqui com o debate. A gente estava conversando sobre a questão de algumas mulheres terem dificuldade de amamentar. E a Ângela estava nos falando sobre a questão do vínculo, que é possível mesmo sem que haja a amamentação, né, por leite natural. Isso. A gente pode fazer mais uma consideração, pegando o gancho que a Elisângela colocou no começo, da culpa, né? Existe no imaginário social uma ideia de que a amamentação é algo muito fácil, né? Por toda essa mídia que se coloca, enfim, de que eu vou ter filho, vou conseguir amamentar, vai ser maravilhoso e lindo, né? Quando, na grande maioria dos casos, a gente sabe que mesmo para aquelas mulheres que estão com toda a disponibilidade emocional para tal, né, e física, no início pode ser algo um pouco incômodo, né? Porque machuca o seio, porque você está conhecendo o bebê está lhe conhecendo, é cansativo. Você está privado de sono. Isso, pós-parto, que tem todo o processo de recuperação. Então, as mulheres poderem desconstruir esse imaginário, né, fantasioso da amamentação já ajuda para que elas se culpem menos quando elas têm criança e, de fato, percebem que não é tão lindo assim, né? É uma beleza dentro da realidade. Né? E a Viviane até relatou uma vez que ela estava com a filha e uma pessoa disse que ela estava dando a mamadeira, né? E criticou, e disse, essa mulher não tem peito? Não. Quer dizer, tem e tem pediatra, né? Que prescreveu a fórmula, né? Que prescreveu, foi. Aí, assim, outra coisa também que a gente tem que levar em consideração é que hoje o nosso mundo moderno é até um pouco mais difícil para as mães amamentarem porque elas têm que voltar logo ao trabalho, né? Então, assim, tem alguns serviços que eles dão 6 meses para licença, mas tem outros que dão 4 meses. Então, é difícil para essa mãe voltar ao trabalho estando somente no leite materno. Então, pelo menos assim, se ela conseguir segurar até os 4 meses, já é muito bom. Mas depois desses 4 meses, por mais que ela tente desmamar, que ela tente deixar o leite, mas aí fica um espaço, ela vai trabalhar, lá o leite a mama tá cheia, fica vazando, então para ela sente dor, então começa um pouquinho de desconforto, aí se torna um pouco mais difícil para ela também amamentar. E ainda tem aquela coisa, né, que dizem que quando, e eu acho que até que tem certa razão, né, que quando dói é porque o bebê tá com fome. Tá com fome. Aí você ainda fica sentindo a dor, imaginando que seu filho tá com fome em casa. Ainda fica o psicológico, além de ficar, né? toda fedendo a leite no trabalho, você ainda chora. É verdade, isso é. E ainda se culpa. Mas até a questão também, a Lorena tinha comentado sobre isso, a questão de você manter essa amamentação, muitas vezes é difícil, quer dizer, a OMS fala em 2 anos, né? 6 meses exclusivo e 2 anos como complemento, isso. Mas o que a gente tem é 4 meses de licença maternidade. Vamos saber como é que funciona lá em Portugal, né? Ouvir a jornalista Naruna. Vamos tentar fazer o DDI?
Naruna? Oi? Oi, Naruna, tudo bom? É Elisângela. Olá, tudo bem? Tudo bem. Boa noite, tudo bom, Naruna? Tá nos escutando aí? Tô ouvindo super bem. E aí, que você acha dessa questão? Como é que foi pra você essa questão da amamentação? Como é que tá sendo ainda, né? Como é que tá sendo? Minha filha fez 6 meses agora no final do mês. Tá indo pro 7º. Então, nós tivemos os 6 meses de amamentação exclusiva. Aqui em Portugal, eu acho a questão da amamentação um bocado confusa. Porque ao mesmo tempo que você, durante o período da gravidez, é estimulada a amamentar e tem curso na maternidade, inclusive nas maternidades são o que a gente chama de hospitais amigos do bebê. Tem um selo da Unicef, se eu não me engano. Mas, e tudo bem, na maternidade a gente sai de lá amamentando. Acho que quase todas as mulheres saem da maternidade amamentando. E quando se chega ao centro de saúde, isso eu estou falando do sistema público de saúde português, que é com o que eu tenho experiência. Quando se chega nas consultas, vai se avaliando e vendo se o bebê está ganhando peso ou não, tipo, a mínima dificuldade é apresentado logo a complementação. Então, assim, chega-se aos 6 meses e pouquíssimas mulheres estão amamentando. Mas, assim, são pouquíssimas mesmo. E então, quando eu completei os 6 meses, fui à consulta com a minha filha e a médica me deu os parabéns porque disse que não lembra de ter visto uma criança saudável e com aquele peso que era apenas amamentada. E eu fiquei assim, um bocado assustada, porque a nossa realidade no Brasil em relação a isso é outra. Mas assim, é outra e também vem toda aquela questão da culpa que vem sendo debatida no programa. Então você acha Mas aqui o que acontece? Eu acho que por esse fator de existir muito a presença do leite artificial, a culpa não está presente nas mulheres. Não existe essa culpabilização e esse reforço tão grande da sociedade em cima da mulher que não amamenta. Isso acho que já foi ultrapassado. E a mãe é vista como mãe também por usar a mamadeira da mesma forma que ela é vista amamentando. Então, ao mesmo tempo em que as mulheres portuguesas são mais bem resolvidas, né, com relação à questão da culpa, mas elas também não são tão incentivadas. É mais ou menos isso? A permanecer amamentando porque, até os 6 meses. No Brasil, a gente tem uma campanha muito massiva de incentivo ao aleitamento materno, isso é claro. Aqui é muito discreta a campanha. Você não vê na TV, por exemplo, você vê assim nos hospitais um cartaz muito pequeno. E na maternidade, sim, na maternidade você é incentivado e tal. Mas aí quando você passa a ser atendido por um médico de família e nos centros de saúde, aquilo já fica assim meio... fica dissolvido, entendeu? Fica assim... perdido. E tu já sentiu alguma reação diferente na rua? Eu amamentei minha filha pelos 6 meses e fui quase um caso de sucesso, digamos assim. Porque os médicos ficavam comentando sobre a gente quando eles se encontravam. Diziam, então aquela mãe amamentou a filha durante os 6 meses e tal. É uma coisa assim. Sentiu alguma reação diferente de alguém na rua, algum comentário? Na rua, tem algum problema aí? Aconteceu uma única vez, pelo menos que eu tenha percebido que isso tenha sido mais direto. A minha filha ficou doente e nós tivemos que levar ela às urgências do hospital. E ela tinha 2 meses e meio na altura. Então ela estava com febre e tal, e eu estava amamentando de frente para a porta de entrada das urgências. Assim, mas normal. Estava amamentando no hospital, minha filha estava doente. E uma enfermeira passou uma vez, olhou e eu tudo bem. Depois ela passou de novo, veio falar comigo e disse o seguinte: olha, será que você poderia ir para aquele cantinho da amamentação e tal? É para se preservar. E eu fui, mas fui assim, me sentindo impotente. Porque, por causa da situação toda, e depois que eu vim raciocinar o que era que tinha acontecido. Quer dizer, ela não tinha sido agressiva, mas foi aquela censura
travestida de preocupação com a sua preservação. Sim. E isso foi um bocado estranho. Depois eu vim pensar e eu disse assim, e é uma profissional de saúde. Sim, eu ia uma dizer enfermeira isso, né? que é uma pessoa que, e pelo que menos sabe no Brasil, as o que é o ato de amamentar mais... e sabe da importância daquilo. Mas aqui é muito raro você ver uma mulher amamentando em público. Eu não sei onde elas estão. De verdade. Talvez não estejam amamentando. Tem que promover um encontro em casa. No Brasil talvez tem tido não alguns esteja, casos exatamente. Outro dia eu fui fazer uma pesquisa e descobri que elas amamentam no carro. Escondidas. No carro fechado? No carro trancado dentro do carro? Escondidas. Dentro do carro, tipo... E olha, eu tenho pensado nos fraldários aqui, os fraldários têm um espaço para amamentar, mas mesmo lá eu nunca tinha visto. Aliás, tinha visto bebês assim de, sei lá, um mês. Bebês pequenos e muito pouco. Um bebê do tamanho da minha filha eu nunca tinha visto. Eu me perguntei onde estão essas mulheres. Será que elas não amamentam? Aonde elas amamentam? Eu fiz uma pesquisa no Fórum de Mães Portuguesas e descobri que muitas delas vão amamentar dentro do carro. Para evitar que outras pessoas vejam. E eu achei isso esquisitíssimo. Aqui no Brasil a gente teve alguns casos nesses últimos anos de mães que são convidadas a se retirar ou constrangidas de alguma forma, como você foi. E aí outras mães, quando está amamentando, e outras mães, e acaba se organizando mamaços. Eu não sei se isso caberia na realidade portuguesa, pelo que você está me dizendo, não. Mas eu não sei se você chegou a ouvir falar isso. Teve um espaço eu gostaria muito que coubesse. Gostaria muito que coubesse, porque eu seria uma das primeiras a participar. Mas eu dificilmente encontro essas outras mães que amamentam. Um dia eu encontrei uma no shopping e eu tive vontade de sair correndo e abraçá-las. Ela estava amamentando na praça de alimentação. Eu disse assim, meu Deus, eu senti como se eu tivesse encontrado uma amiga. Talvez ela não fosse portuguesa. Pode ser que não. Talvez ela fosse brasileira. A Ângela queria comentar alguma coisa? Essa fala faz a gente refletir um pouco como esse sentido da amamentação, ele teve uma variação histórica, né, ao longo do tempo, e tem uma variação em relação à cultura de cada país, né? Então, essa questão da própria política aqui no Brasil, né, de incentivo à amamentação, por que talvez, né, em outros países isso não seja tão ostensivo? Nessa questão de incentivar, de cobrar que as mulheres amamentem exclusivamente até os 6 meses, né? Enfim, e introduzindo outros alimentos até 2. Porque isso também tem a ver com a realidade econômica brasileira, né? Do ponto de vista da grande população, é uma forma de evitar, muitas vezes, desnutrição nas crianças. E é mais barato, né? É mais barato o leite materno. E assim, queira ou não, a criança que só mama, ela é mais saudável. Então, se ela é mais saudável, ela vai adoecer menos e, consequentemente, vai levar menos prejuízo para o governo. Não, e outra coisa, assim, dependendo, claro, gente, né? A gente não vai fingir que não vê isso, mas assim, dependendo dessa família onde ela nasceu, talvez seja o único alimento mesmo. Seja o único alimento, né? Assim, uma lata, eu não sei hoje, meus filhos todos mamaram, mas assim, eu sei que leite, as fórmulas são caras, assim, é mais caro do que o leite caro e dura pouco. Em pó normal que a gente compra, né? Isso. Entendeu? Certo, a gente queria agradecer, né, a presença das nossas convidadas, pedir que as pessoas que estão ouvindo em casa ou estão ouvindo através da internet, que liguem ou que entrem em contato, que mandem suas perguntas. Né? Agora a gente já são 8h35. E a gente se despede também agora da Naruna. Você tá aí ainda, Naruna? Tô aqui sim. Agradecer a tua participação aí de Portugal. Desejar aí mais sorte, que você consiga organizar uns mamaços aí em Portugal. Olha, eu que agradeço. Foi para falar para esse tema que eu sou absolutamente apaixonada. E sim, tô procurando uns colegas para fazer um mamaço aqui, porque tá precisando. Que ótimo. Então a gente vai entrar agora com a música Boca no Mundo, cantada por Rita Lee. Ooh.
20h42. Estamos de volta com o programa M3, no ar pela FM Universitária 96.7 e pelo site fmufp.net. O tema do programa de hoje é amamentação. E agora nós vamos saber o que o nosso alter ego, o Hermes Coelho, pensa sobre o assunto. Vamos falar com ele direto do Planalto Central. Fale com ele. Hermes? Opa, boa noite, Elisângela, Clarissa, e boa noite a todos os ouvintes do M3. Boa noite, Hermes. Eu fico confuso. Olha, vocês me deram um desafio enorme essa semana, né? E eu fiquei pensando aqui que Freud teorizou que a mulher tem inveja do pênis. Mas, na verdade, nós, homens, é que temos inveja do peito feminino. Ele, sim, o peito que cada mulher desse planeta tem, é que é um instrumento de poder. Se não, vejamos, que outra parte do corpo humano pode nutrir e, ao mesmo tempo, estabelecer uma intimidade tão profunda com um filho, né, com aquele bebezinho tão dependente. Intimidade plena com outro corpo, que a gente só volta a sentir na idade adulta. E sim, agora eu já estou falando de sexo, né? Mas voltemos ao peito e, mais especificamente, à amamentação. Ela une a força biológica a uma imposição cultural, isso é verdade. Qualquer fêmea mamífera amamenta, mas é a cultura que torna a fêmea humana, a mulher, mãe. Cultura que traz culpa às mulheres que, como vocês já falaram bastante no programa, têm dificuldades para amamentar. Mas vamos lá, mãe que não consegue amamentar é menos mãe? Claro que não, é o amor que se dedica, a criação que se dá que vai garantir aí que a gente cresça saudável, né? E eu só posso falar como filho. Porque mãe eu não vou poder ser, no máximo pai. E posso dizer... Eu senti uma inveja aí. Desculpa, mulheres. Se faltam leite e também contato direto com o peito nos primeiros meses de vida, você pode estar ajudando seu filho a se fixar na fase oral. Resumindo, entre outras coisas, a fixação oral tem um lado muito positivo. O seu filho vai ser um grande orador, um advogado, um político, ou mesmo um jornalista de rádio ou TV. Eu acho, viu, Clarice e Elisângela, que vocês duas, assim como eu, tiveram um pouquinho de dificuldade para tomar leite do peito da mãe, viu? Na nossa época, na verdade, ninguém mamava muito, só filho de índio. Olha, você disse tudo. A minha mãe disse que o peito dela, quando eu nasci, Clarice, era seco, seco, seco. Era a Nestlé entrando no Brasil, meu bem. E dizendo que o leite bom era aquele da lata que tinha vitamina. Nossa Senhora. Você sabe que tem uma... Foi feita uma campanha grande da Nestlé na América Latina, no tempo em que nós nascemos, que faz uns 15 anos. Não, sem comentário. Né? Eu sou um pouco mais nova que vocês, mas... Pula essa. Mas a Nestlé fez uma grande campanha na América Latina para que as mulheres deixassem de amamentar, sim, né? E essa cultura vem sendo quebrada mais recentemente. Inclusive, Hermes, eu não sei se você lembra disso, mas é uma foto clássica dos bebês da nossa época, ali, final da década de 70, é a foto com a pirâmide de latas. Exato. Você lembra dessa foto? Você tem essa foto ou tem a minha? Eu lembro. A pirâmide de latas que a gente tinha tomado, de latas de leite vazias, né? E o bebê na frente. Toda criança da década de 70 tem essa foto. Que era o orgulho de mostrar quanto leite de lata esse menino tomou. Eu ainda tive a experiência. Eu estou adorando o programa, acompanhei aqui o relato da Naruna e é muito interessante a gente ver a diferença, né? Porque enquanto no Brasil a gente tem reforçado muito a questão do leite materno, Portugal parece que está até tá vivendo o momento da nossa infância, vamos dizer assim. A coisa não é tão valorizada. Pois é, e eu ainda tive a experiência, né, que hoje é uma coisa que não se faz mais, né, porque eu nasci prematuro. Então, o que meus pais fizeram? Minha mãe não pôde amamentar, contratou mulheres que pudessem me amamentar. Ama de leite. Várias. Olha só. Né? Pois é, eu tive uma experiência diferente amamentando. Eu amamentei filhos de primas.
Pois é, e hoje... Né, eu fui a ama de leite. A saúde já não recomenda que se faça isso, Eu te digo que, assim, no interior do Piauí, isso acontece muito. E eu conheço pessoas que a irmã, a mãe não conseguia, não teve leite, e a irmã acompanhando toda a gestação e sem estar grávida ou tendo tido filho há muitos anos... Eu não sei qual foi a explicação científica que deram, mas ela criou leite. Na verdade, assim, tem relatos, inclusive, de mães adotivas que criam leite. Porque, na verdade, é o estímulo, né? Entendi. Que vai fazer criar. Infelizmente, a pediatra não está mais aqui para nos explicar isso. Mas, assim, tem caso, claro, que tem toda uma predisposição psicológica para isso, mas o estímulo da sucção do bebê faz com que crie o leite, mesmo numa mulher que não tenha estado grávida. Em tese, até no homem é possível. E aí vocês têm glândula mamária. Dizer que não é um exemplo do poder feminino no peito? Claro que é. Nossa, eu tenho inveja, viu? Tá vendo? Freud escreveu num período muito específico da história, né? Essa história de inveja do pênis. Freud, mas filho único de mãe judia. Ele mesmo quebra um pouco essa questão da inveja do pênis, né? E se a gente parar para ver, o sexo forte é o sexo feminino. Por que as mulheres, historicamente agora, já vão sair da amamentação por um segundo, prometo. Mas por que as mulheres foram subjugadas? Porque os homens percebiam a força que elas teriam. Então, quando você vê o rival, o que é que você faz? Historicamente, você subjuga para dominá-lo. Uma tática de guerra que funcionou até recentemente, né? Ainda bem que hoje já não é mais assim, está melhorando. Agora é mais sutil, mas... Hermes, a gente tem uma participação aqui de uma colega nossa, amiga sua, a Juliana Azevedo. Nossa, que saudade. Cedo à tarde ela perguntou assim, qual vai ser o tema do programa, que ela escuta a gente sempre. Eu disse, é a amamentação, a gente quer falar sobre essa questão dessa culpa, né, e como tem uma pressão social pela amamentação, que claro, tem que se estimular, né, a gente quer deixar isso bem claro, ninguém está aqui fazendo apologia da mamadeira, nem do leite artificial, mas assim, e essa mulher que não conseguiu, e a Juliana muito radical, né, disse, não existe não conseguir, se não conseguiu é porque é mufina. Eu disse, Juliana, eu vou ler tua participação em público, vou ler quando o Hermes estiver no ar. Não sei se ela está me escutando agora. Ela disse, olha, eu vou me jogar pedra. Aí, vários casos, todo mundo tem casos, né? De pessoas que tiveram muita dificuldade, mas que acabaram conseguindo, e etc e tal. E depois ela viu aqui a gente falando, a Naruna falando sobre a questão da amamentação em público. Da amamentação em público. Ela disse, gente, eu amamentei minha filha até 3 anos em público. Ela estava contando, depois ela saiu, acho que com medo de que eu ia falar mesmo no ar. A Juliana conheço há muitos anos, amiga minha de infância do colégio. E, assim, uma das maiores alegrias que eu tenho é ver a mãezona que ela se tornou. Ela tinha uma relação muito bonita com a mãe, que se foi muito cedo, né? E agora ela está podendo passar isso para a filha dela, que é uma linda, né? Meu Deus do céu. Olivia, pois é. Que a gente mata a saudade de todo mundo, mesmo estando longe. Ela está me respondendo aqui. Ela está ouvindo, Hermes, pode mandar um beijo para ela. E ela, já coloquei seu depoimento, ela está morrendo de rir aqui pelo Facebook, que ela amamentou em público com a filha até 3 anos. E aposto que ela teve que peitar muita gente olhando feio e dizendo que coisa feia, uma menina daquele tamanho amamentando, sendo amamentária, etc e tal. Mas vai ver a filha dela como é saudável e linda. E assim, é como vocês disseram, vocês não estão fazendo apologia nem de uma coisa nem da outra. É só tentando mostrar que existem vários caminhos possíveis. Se falta leite, existem outros caminhos. Sim, claro. Se tem leite de sobra, amamente até os 3, até os 4, eu adoraria. Ainda dá tempo de participar. Você pode mandar sua pergunta ou seu comentário através do Facebook do programa M3, do Twitter, programa _M3, do Instagram também, programa M3, ou através do telefone 32 37 19 34. Hermes, e aí em Brasília, como é que percebe? Costuma ver mulheres amamentando? Aqui existe um movimento muito interessante, pessoal, que a gente percebe uma grande valorização da maternidade. Famílias de classe média, casais, em que, por exemplo, as mulheres escolhem, assim, deliberadamente, não é uma imposição, mas elas decidem parar um pouco e cuidar mais dos filhos. E isso inclui a questão da amamentação. Existe a maternidade ativa, né? É um movimento bem forte hoje em famílias de classe média mesmo.
é muito interessante. Mulheres que não sentem culpa, mulheres com boa formação que estariam brilhando no mercado de trabalho, mas que decidem parar e se dedicar só à prole, né? Desde a amamentação, desde o nascimento do filho até a chegada à adolescência. É muito curioso, como aqui nesse sentido, eu vejo isso com mais força do que em Teresina, porque eu não saí de Teresina há muito tempo. Mas assim, isso também não provoca o movimento contrário, assim, a culpa nas mulheres que não fazem isso, sabe? O que é extremamente legítimo, uma coisa que né? eu percebo muito aqui é quantas mulheres querem ser mães. Né? Muitas colegas de trabalho, elas sentem isso com muita força. Tem mulher até que fala, se eu não casar não tem problema, mas eu quero ter 4 filhos. E isso é interessante, isso é lindo, isso faz parte do ser mulher, né? Eu acho que a maternidade, ela é biológica, mas ela também é cultural, é uma imposição que vem de dentro de vocês, mas vem muito da nossa cultura, e no Brasil eu acho que tem muita força. Eu adoraria conversar sobre maternidade com brasileiros que estivessem morando em países mais nórdicos, para ver se tem essa semelhança, ou se a cultura lá acaba misturando e mudando um pouco essa visão que a gente tem aqui. Com certeza, eu acho que tem essa questão, sim, dessa imposição, claro, que existe o desejo legítimo de ser mãe, de ser pai, mas existe, sim, uma pressão social mesmo, e aí junta com a questão biológica, do relógio biológico, né? As mulheres que estão assim na faixa etária da gente, jovens senhoras, e que ainda não têm filhos, estão de fato começando a se aperrear. Até as que nunca pensaram em ter, eu vejo isso muito próximo de mim, começam a pensar, meu Deus, e se eu pensar depois em ter, o que eu vou fazer? Porque vai ter passado, vocês homens não têm esse problema, né? Pelo menos não tão cedo, não por volta dos 35. Pai. E olha só, você é avô do meu filho, mas de qualquer maneira, se eu quiser, é só encontrar uma corajosa para ser esposa de um vovozinho de 60, viu? Elisângela tinha quantos anos quando a Emília nasceu? 25. 25, e dizia assim, eu quero ter filho logo porque eu não vou ser avó de filho. 25 anos ela tinha. E ela dizia, agora quando eu falei essa frase, eu olhei pra ela e eu lembrei. Quando ela dizia que ia engravidar, não, porque eu não quero ser avó de filho. Eu disse, nossa, 25, né? Hermes, muito obrigada pela sua participação. Sempre brilhante. Não só uma voz charmosíssima, mas sempre uma participação inteligente. Obrigado, é um prazer participar de um programa inteligente como o M3. Obrigado, boa noite a vocês duas e a todos os ouvintes do M3, viu? Boa noite, querido. Mande outro beijo pra Olívia, que ela tá vibrando em casa, a filha da Juliana. Um beijo enorme pra Olívia. O tio Hermes tá doido pra te conhecer e te dar um abraço e um beijo bem grande, viu? Tá certo, Hermes. Tchau, tchau. Um abraço, Hermes. A gente também queria mandar um beijo aqui para Ana Paula Diniz, ouvinte do programa, que está sempre acompanhando a gente aqui através do Twitter. Bom, e hoje nós discutimos no programa M3 a amamentação. Na próxima terça, M3 vai trazer uma discussão polêmica sobre transexualidade, que é um tema que ainda gera muitas dúvidas e que divide opiniões. Nós te esperamos aqui na FM Universitária. Lembrando que você pode nos acompanhar a semana inteira, não só na terça-feira, através do Twitter, no perfil Programa _M3 ou através da fanpage no Facebook, Programa M3. Para mandar sugestões ou comentários, se você quiser sugerir um tema, você também pode usar o e-mail e mandar para programam3@fmufp.net. A gente se encontra na próxima terça-feira. Espera só um pouquinho que tem mais uma música. A gente vai ouvir agora para encerrar o programa Mamãe Oxum com Zé Cabaleira. Boa noite, até a próxima terça. As nossas portas, as nossas estradas, como nós abrimos as nossas correntes de navegar, para que a gente mente nesse momento seja resistente à nossa corrente riar e o ponto e a guia do caboclo Saravá, com o nome de Deus. Saravá.
colhendo lírio, lírio lá, colhendo lírio pra enfeitar o seu congá, colhendo lírio, lírio lê, colhendo lírio, lírio lá, colhendo lírio pra enfeitar o seu congá. Eu vi mamãe Oxum na cachoeira, sentada na beira do rio, colhendo lírio, lírio lê, colhendo lírio, lírio lá, colhendo lírio pra enfeitar o seu congá, colhendo lírio, lírio lê, colhendo lírio, lírio lá, colhendo lírio pra enfeitar o seu congá. Eu vi mamãe Oxum na cachoeira, sentada na beira do rio, colhendo lírio, lírio lê, colhendo lírio, lírio lá, colhendo lírio pra enfeitar o seu congá, colhendo lírio, lírio lê, colhendo lírio, lírio lá, colhendo lírio pra enfeitar o seu congá. Eu vi mamãe Oxum na cachoeira, sentada na beira do rio, colhendo lírio, lírio lê, colhendo lírio, lírio lá, colhendo lírio pra enfeitar o seu congá, colhendo lírio, lírio lê, colhendo lírio, lírio lá, colhendo lírio pra enfeitar o seu congá. Cheia e mar, marejo, rei areia do mar, o céu sereno, rei areia do mar, céu sereno, na areia do mar, maré areia, maré cheia e mar, marejo. Programa M3. Programa M3. Programa M3 teve a apresentação de Elisângela Carvalho e Clarissa Carvalho, produção e reportagem de Aldenora Cavalcante, Amanda Noleto e Lisiane Mosman. Edição de Antônio Fontes, direção de programação e trabalhos Ricardo Souza, direção geral Paulo Fernando de Carvalho Lopes.